Bom dia, gente, tudo bem? Voltando aqui hoje para falar de mais um cristalzinho para vocês e uma dica bem importante para o nosso dia a dia, que é como a gente fazer uma limpeza mental no nosso corpo, na nossa mente, óbvio, né? O cristal para isso é a cianita azul, um cristalzinho muito conhecido aqui no Brasil, fácil acesso, barato, né? Nem todos são baratos. Esse aqui é baratinho. Algumas pessoas conhecem também como espadinha de Arcanjo Miguel e tudo mais, para quem é de uma linha mais religiosa ou espiritual. Mas, no geral, a cianita azul ela é talvez o melhor cristal para fazer aquela faxina mental, para quando a nossa cabeça está em looping, a mente está muito agitada e a gente não consegue parar. Isso é um desequilíbrio muito comum hoje em dia. Inclusive, muitas pessoas precisam até tomar remédios para dormir quando a mente não para, né? Não que o cristal seja um milagre, mas ele ajuda muita gente. Então, o que ele faz? O que a cianita faz? E no final do vídeo eu ensino como a gente utilizar. A cianita azul ela faz uma limpeza no nosso corpo mental, limpando as formas pensamento, limpando todos os lixos mentais criados principalmente nas formas pensamentos desequilibradas, né? O que são formas pensamento? Formas pensamento são energias condensadas de matéria mental que ficam no nosso corpo mental. Então a gente tem, além do corpo físico, o físico etérico, a parte energética, a gente tem o corpo emocional, o astral, que rege as nossas emoções, e a gente tem o corpo mental, inferior e superior. O superior é que conecta com a alma, a nossa intuição, já é para o nível mais superior, mais sutil. O nível inferior é o nosso intelecto, a nossa razão, é a nossa mente racional. É ela que fica em looping fritando, né? O mental inferior, quando ele fica pensando muito sobre uma coisa ou várias coisas, ele começa a gerar uma matéria energética no nível mental, que começa, se a gente pudesse ver no nível mais sutil, tem um livro que eu já vou indicar para vocês, que ele mostra essas imagens, ele começa gerando matérias no nível mental, né, que elas podem ser mais complexas ou menos complexas, e elas ficam literalmente sujando o nosso corpo mental, a nossa aura, e aí tem uma hora que a gente para de pensar e a gente não consegue parar de pensar. A nossa própria mente fica fritando em looping, porque a nossa mente ela não consegue parar. Né? Isso pode ser porque a gente mesmo pensa as coisas ou porque a gente entra em contato com muitas informações, seja num jornal, seja numa rede social, seja em alguma coisa que aconteceu que gerou uma imagem muito forte dentro da gente, ou porque a gente fica pensando mesmo numa mesma coisa, fritando, quando a gente fica muito ligado e muito alterado, né? Quando a gente se altera emocionalmente, a gente aumenta a capacidade dessas formas de pensamento, porque aí você junta a parte emocional com a parte mental. Então, quando as pessoas entram em brigas políticas, brigas ideológicas, brigas por time de futebol, esse monte de coisa que depois a pessoa não consegue parar de pensar. Geralmente, quanto mais intenso é o pensamento, mais você gera uma energia no nível mental do seu corpo, mental, que fica em volta do seu corpo, e ele passa quase a pensar por você. É um monte de lixo mental que vai se acumulando, e a maioria das pessoas não faz nenhum tipo de limpeza nisso, né? Quando a gente dorme, isso tende a melhorar, mas às vezes a gente não consegue parar, tá bom? Então a cianita azul, ela ajuda a fazer uma limpeza nisso, né? Como? A gente pode utilizar ela principalmente no nosso chakra frontal, é aqui, tá bom? E eu indico vocês fazerem o quê? Deitar, se possível antes de dormir, ou pode parar uns minutinhos no meio da tarde, deite-se, coloque um cristal de cianita azul bem no centro da testa, tá bom? Fecha os olhos, coloca uma musiquinha ambiente bem tranquila e fica pelo menos uns 15 minutos, né, respirando profundo, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, deixando a pedrinha ali, com os olhos fechados, com a musiquinha tranquila, respirando fundo. Se você quiser visualizar alguma coisa, visualiza um monte de fumacinha cinza saindo da sua cabeça, saindo de volta de você, que essa energia azul, da cianita azul, ela vai dissolvendo, ela vai limpando todos esses lixos mentais. Né? Fazer isso todos os dias, 10, 15 minutinhos, ou fazer isso antes de dormir, muitas pessoas já tiveram muitos resultados bons, eu mesmo faço de vez em quando preciso. Então fica uma dica, uma coisa simples, barata, e só da gente parar e fechar o olho já é bom. Com o cristalzinho, então, ajuda mais ainda. Tá bom, gente? Nesse mundo, né, de tanta informação, de tanta fake news, de tantos ânimos exaltados, a gente tem que ter muito discernimento com o que a gente deixa entrar na nossa mente, tá bom? Porque as pessoas hoje em dia querem que a gente acredite no que elas acham que é o certo, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado, passar todos os conhecimentos pelo nosso coração, para se eles fizerem sentido, a gente deixar entrar.
porque se a gente deixa entrar um monte de lixo, depois eles têm que sair, e se eles não saem, eles ficam contaminando a nossa mente, os nossos pensamentos e a nossa frequência baixa, e aí tudo vai andando de um nível mais, tudo vai andando por água abaixo, tudo vai ficando mais denso, e a gente deixa de manter a nossa consciência elevada, deixa de olhar o copo meio cheio, deixa de acreditar no mundo que está renascendo, que está crescendo, que a gente está melhorando a cada dia mais, e a gente passa a acreditar só nas coisas ruins. Tá bom? Beijo grande a todos, fiquem bem, e até o próximo vídeo da semana que vem.